Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. E hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E a nossa manchete é para o governo Lula, dizendo que a avaliação do presidente oscila favoravelmente e agora marca 40% de negativo e 28% de positivo, isso de acordo com a pesquisa DataQuest. Outros 28% consideram o governo petista regular, em rodada realizada após o anúncio do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos do Brasil. Também temos dizendo que 72% veem erro de Trump ao impor taxa por Bolsonaro. E para a maioria, Lula acerta em reação. E os eleitores de direita que desaprovam taxas dos Estados Unidos superam os que aprovam. Também temos aqui um próximo destaque para a guerra comercial. Os Estados Unidos reclamam de PIX e de pirataria e falam até da 25 de março em investigação. E o podcast Café da Manhã discute como a tarifa americana impacta a relação entre China e Brasil. Já neste carrossel de imagens desta quarta, temos aqui uma foto da corrente heliosférica. Imagens mais próximas, já feitas do Sol, mostram erupções em detalhes inéditos e podem ajudar a melhorar previsões de tempestades que afetam a Terra. E sobre meio ambiente, 2 homens são condenados a 4 anos de prisão por derrubar a árvore mais famosa do Reino Unido, o sicômoro de Robin Hood. E sobre meio ambiente, mais uma vez, temos aqui um assunto sobre o mundo animal. Hipopótamo Dinho, de parque localizado em Campinas, em São Paulo, passa por tratamento de canal. E animal é o 9º do mundo a receber esse tipo de atendimento. Já na política nacional, um destaque mais uma vez para o governo Lula, dizendo que a reunião no Supremo acaba sem definições. E Moraes vai decidir sobre validade de decreto do IOF. E falando agora sobre economia, meta fiscal, a AGU proíbe passagem na classe executiva e pausa contratações, compras e eventos para poupar. Medidas publicadas em portaria poderão ser revistas caso o cenário fiscal do país evolua. Também temos que Lula deve vetar a proposta de lei que eleva o número de deputados na Câmara e o prazo termina hoje. O projeto de lei amplia a cifra de representantes para 531, com impacto anual de 65 milhões de reais. Governo Lula abre licitação para comunicação digital por 98 milhões de reais, que é metade do valor antigo. Concorrência foi suspensa em 2024 devido a suspeitas de irregularidades no processo. Já na área da física, 26 cientistas que integraram o projeto da primeira bomba nuclear há 8 décadas ganharam o Nobel. E a explosão de um dispositivo nuclear em 1945 marcou o início de uma era. Na economia, terceiro lote de restituição do imposto de renda será pago no dia 31. E veja quem deve receber. O dinheiro será pago com correção monetária e a consulta será liberada na próxima semana. Na editoria de esportes, temos um destaque para o futebol, dizendo que o Maracanazo, substituído por 7-1 como símbolo da humilhação nacional, ainda dói após 75 anos. Derrota para o Uruguai por 2-1 decidiu Copa do Mundo de 1950. E conheça também a história do jogo. Falando agora sobre a dengue, o Brasil registra queda de 78% nos episódios de dengue em relação a 2024, com 1,2 milhão até o mês de julho. Cifra é puxada por casos no Sudeste, área que concentra 69,5% das ocorrências prováveis.
Já na seção Pare para Ler do Folha desta quarta, quem escreveu a Bíblia? Estudo recorre a estatísticas para tentar responder à dúvida de séculos. O levantamento, que detecta padrões de escrita, ajuda a desmistificar a ideia de que o livro foi escrito de uma só vez e por um único autor. Nos especiais, temos um destaque para o Casa Folha. Vamos derrubar o mito de que investir é algo apenas para ricos, disse o economista em curso. E saiba como vão ser as provas e como se preparar para o bloco 7 do CNU, que é o Enem dos concursos. No caderno Todas, 10 mitos sobre menopausa que estudiosos não aguentam mais. Também temos um destaque para o corpo. Veja as contraindicações e riscos de cirurgias plásticas, como as da cantora Anitta. Na economia, o Folha de São Paulo nos traz aqui 2 destaques. A primeira é para a indústria. Como cortes em Manaus, dona da Philco demite 10% dos empregados. Dispensa de 860 funcionários é a maior da Zona Franca nos últimos 3 anos e o mercado cresce. E a região, que recebe incentivo fiscal, vive debandada de técnicos e engenheiros. E o próximo assunto é dizendo como a BYD ultrapassou a Tesla e virou líder de carros elétricos. A chinesa representa um capítulo central na disputa entre as 2 maiores economias. Já na área da política, o governo Lula copia vídeo da CBF para a Copa América de 2024 em sua campanha contra o Trump. Produção para as redes sociais inicia com frase idêntica, apontando a grafia do nome do país. E no Guia Folha temos um destaque para os restaurantes. Tatuapé ganha lanchonete Viking e o novo complexo gastronômico. O roteiro em São Paulo reúne ainda festival dedicado ao churrasco e conheça também as novidades da região. No caderno de equilíbrio, temos um destaque sobre a mente. Estruturas cerebrais e sinais de psicopatia não possuem relação causal direta, de acordo com uma pesquisa. E o prefeito, que é irmão de senador de Minas Gerais, recomenda um suplemento tido como irregular pela Anvisa. E os destaques internacionais do Folha desta quarta-feira: guerra às drogas não funciona e se torna desperdício de recursos públicos, de acordo com o bilionário britânico. Richard Branson, da Virgin, defende mudança de foco para a saúde pública e consumo seguro. E mais uma vez, um destaque para o governo Trump. Registro de suicídio de Epstein, divulgado pelo FBI, foi editado. Aponta análise de uma revista chamada Wired. Imagens não teriam sido divulgadas em seu estado bruto, como havia dito o governo de Donald Trump. Na editoria de Cotidiano, sedutores de idosas. Entenda como perfis no TikTok iludem mulheres em troca de likes. Estratégias podem levar ao isolamento social e também à dependência. E os influencers não respondem. Na OAB, a Polícia de São Paulo prende 3 suspeitos de dar o golpe do falso advogado no Rio Grande do Sul. Criminosos acessam dados de processos e exigem Pix. E o grupo tem cartilha de orientação. Também temos no Folha Jus desta quarta dizendo que um homem que matou agente da CET para roubar aliança é condenado a 26 anos de prisão. Réu nega participação no crime e a defesa não é localizada para dizer se vai recorrer ou não. E no meio ambiente, sobre petróleo, subsidiária de Petrobras terá de pagar 24,5 milhões de reais por vazamento. Segundo o acordo, Transpetro também precisará comprar embarcações para bombeiros e SAMU. E sobre saúde, a Anvisa mantém uso de
polimetilmetacrilato para as recomendações já aprovadas. A agência conclui que perfil de risco-benefício é aceitável quando as indicações são seguidas. E por último, no Folha de São Paulo, temos aqui 3 destaques na área da cultura. A primeira dizendo que casas de ópera relaxam normas de vestimenta. Shorts, regatas e chinelos continuam sendo tabus. Também temos uma análise do Folha. Veja quem foi esnobado no Emmy e saiba por que a edição de 2025 do prêmio será tão concorrida. E por último, na seção multitela, filme Lobisomem e longa clássico de Bergman, que vem na TV e no stream nesta quarta-feira. Agora, saindo do Folha de São Paulo, nós vamos acompanhar os destaques do jornal O Estado de São Paulo desta quarta. Nós temos aqui a manchete que vai falar sobre a guerra comercial. Empresários pedem que governo tente adiar taxa e os Estados Unidos abrem investigação. A intenção é obter mais 90 dias sem tarifaço e os serviços digitais e etanol estão na mira do Trump. Depois de 2 rodadas de reuniões, empresários, líderes setoriais e o vice e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, concluíram que o Brasil terá de tentar negociar com Donald Trump. A ideia é pedir anulação ou adiamento da entrada em vigor da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, anunciada para 1º de agosto e sem retaliação. A proposta é que o governo tente obter dos Estados Unidos pelo menos mais 90 dias. Alckmin, porém, disse que o objetivo é resolver tudo até dia 31 de julho. Nos Estados Unidos, Trump voltou a dizer que Jair Bolsonaro é um bom presidente, não é um homem desonesto. Questionado sobre o porquê de a taxa do Brasil será maior, ele afirmou o seguinte: porque posso fazer isso. Por ordem de Trump, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos abriu agora uma investigação contra o Brasil e os serviços digitais e etanol estão na mira do presidente norte-americano. E o Estado de São Paulo traz aqui as aspas do presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Ele disse o seguinte sobre essa situação: a taxa de 50% é praticamente embargo, inviabilizaria as operações da Embraer nos Estados Unidos. Nesta imagem nós temos aqui o Geraldo Alckmin durante a reunião em Brasília. E de acordo com o ministro, empresários farão parte da tentativa de pressão por prazo maior. Agora, sobre a disputa no campo da direita, Tarcísio investe em negociação. Eduardo diz que é subserviência. Movimento do governador de São Paulo para buscar negociação com os Estados Unidos, paralela à do governo Lula, desencadeou crítica pública do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Para filho do ex-presidente, Tarcísio mostra subserviência servil às elites. E como um destaque na editoria internacional, temos mais uma vez para a guerra de Putin. A OTAN sugere que Brasil, China e Índia pressionem a Rússia para evitar tarifas. Mark Rutte alertou que os 3 países podem sofrer sanções se continuarem a fazer negócios com Moscou. Já na editoria de Economia e Negócios, temos aqui uma entrevista em destaque, que foi com Jorge Gerdau, do Movimento Brasil Competitivo. Em entrevista, ele afirmou o seguinte: quase me tornei um analfabeto em visão estratégica. O empresário diz que, pela primeira vez, tem grande dificuldade para imaginar o futuro. Temos um próximo destaque para a ação penal do golpe, dizendo que Gonê propôs ao Supremo Tribunal Federal redução de 1/3 da pena de Cid e não perdão total. PGR avaliou que o delator omitiu fatos graves e resistiu ao cumprimento integral do acordo de colaboração premiada.
E na área da tributação, conciliação não tem acordo. Moraes pode vetar IOF sobre risco sacado e VGBL. Em reunião entre governo e Congresso no Supremo, Alexandre de Moraes indicou veto a imposto sobre operações de risco sacado e previdência privada. Também temos mais um assunto que é da economia, agora sobre o arcabouço fiscal. Câmara aprova PEC que atrasa a inclusão de precatórios na meta. O texto vai ao Senado e, se passar, o governo poderá retirar gastos com dívidas judiciais do limite de despesas da União em 2026. Edinho Silva, presidente do PT, ele disse o seguinte: esse modelo descaracteriza o presidencialismo. Na editoria de Metrópole, plano de prefeitura prevê novo eixo viário em São Paulo. E, falando em São Paulo, temos um destaque para o urbanismo do Estado. Incentivo a construtoras reduz receita municipal em R$ 1 bilhão. Sobre smartphones, a marca de celular muito famosa, Nokia, pioneira no setor de celulares, está perto do fim. E, por último, na seção de livros, temos um destaque para o Camaleão do Rock, em quadrinhos. Já no jornal o Globo desta quarta, temos o seguinte assunto, que é o nosso destaque deste dia. Empresários do Brasil e dos Estados Unidos criticam taxas e pedem negociação. O governo descarta, por hora, requerer adiamento do tarifaço. E indústria e agro apelam contra a retaliação. E a Associação Americana vê precedente preocupante. Reunidos com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com os ministros Rui Costa e Fernando Haddad, empresários da indústria e do agro debateram os efeitos da sanção tarifária de Donald Trump contra o Brasil e levaram um apelo para que o governo tente negociar e evite, quando possível, medidas de retaliação aos Estados Unidos. E a posição foi a mesma de empresários americanos que também serão afetados pela medida. A Câmara do Comércio dos Estados Unidos, que é a maior entidade empresarial do país, lembrou que 6.500 firmas americanas importam produtos do Brasil, enquanto outras 3.900 investem no país, e pediu uma negociação de alto nível. O governo brasileiro conta com que a pressão do setor privado, lá e aqui, ajude a reverter, pelo menos em parte, o ataque econômico com motivação política do presidente americano no Brasil. Alckmin elogiou a conversa com empresários e afirmou que o governo brasileiro, enquanto tenta negociar uma saída, não pretende pedir um adiamento do tarifaço previsto para o 1º de agosto. Nesta imagem, temos Alckmin, Rui Costa, Haddad e Simone Tebet durante conversa com empresários brasileiros para discutir a reação do país à sanção anunciada por Trump. E na área da economia, frigoríficos suspendem abate para exportação e Embraer vê nova Covid. Empresas brasileiras já sentem efeitos da ameaça de Trump. Com maior mercado nos Estados Unidos, fabricante de aviões vê impacto similar ao da pandemia. E na política nacional, Bolsonaro agora tenta se afastar de tarifaço e veta críticas de filho a Tarcísio. O ex-presidente elogia Trump, mas diz que clã não fez lobby por tarifaço nem vibra com essa medida. E ele divergiu de Eduardo nas críticas a Tarcísio de Freitas. E contas com indícios de uso de robôs impulsionam reação da esquerda no X. Perfis recém-criados, com poucos seguidores e alto e frequente volume de publicações, fizeram milhares de publicações pró-governo na crise do tarifaço. Também temos na capa do jornal Globo que Bolsonaro teve ação consciente na trama.
de acordo com a PGR. O pedido de condenação lista provas contra réus no Supremo Tribunal Federal. Ao pedir a condenação de 8 réus no processo da tentativa de golpe, a PGR cita a minuta golpista e reunião com chefes das Forças Armadas como provas de que o ex-presidente agiu de forma consciente para romper com a ordem democrática e afirma que, ao admitir em depoimento ter buscado alternativas para contestar o resultado das urnas, ele confessou o intento antidemocrático. E Paulo Gonet se opõe a perdão judicial para delator Mauro Cid. Segundo Paulo Gonet, ele teve um comportamento contraditório. E no editorial do jornal Globo em Destaque, PGR expõe ridículo do pleito por anistia de Bolsonaro. Na economia, temos um destaque que o Congresso e o governo não chegam a acordo sobre o IOF. E Moraes decidirá o impasse. Sem um denominador comum, poderes deixaram para que ministro relator do caso defina sobre a validade dos decretos presidencial e legislativo sobre o aumento do imposto. E o próximo assunto: funcionárias do gabinete de Mota eram fantasmas e 2 foram demitidas. Assessoras tinham empregos incompatíveis com função na Câmara, de acordo com a Folha de São Paulo. E deputado diz prezar pelo cumprimento rigoroso das regras. E na economia, a reforma prevê bônus a servidor e ampliação de concursos. Proposta de reforma administrativa que será enviada à Mota contempla bônus por meta batida e Enem dos concursos para admissão em cargos públicos de estados e municípios. CCJ da Câmara aprova PEC da segurança com mudanças. O novo texto, que ainda vai ao plenário e ao Senado, mantém prerrogativas dos estados. E, ainda assim, a oposição criticou concentração de poder na União. Na editoria de Metrópole, menos de 2% dos casos de mortes pela Polícia Militar de São Paulo resultam em condenação. Em meio à repercussão da morte de jovem rendido por policial militar em São Paulo, a pesquisa mostra que 85% dos casos letais pela polícia na capital são arquivados. 10% verão denúncia e menos de 2% levam à condenação. Já na editoria do Rio de Janeiro, nós temos aqui um destaque para confronto e caos lá em Madureira. Em reação a uma operação policial na Serrinha, criminosos sequestraram 21 ônibus para usá-los em barricadas, levando o terror a Madureira. E a principal avenida do bairro ficou interditada por 4 horas. Escolas e parte do comércio local fecharam as portas. Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, nós temos aqui um destaque informando que a Prefeitura do Rio reduz em 20% o número de viagens de ônibus. Medida a partir de hoje vai diminuir gastos com subsídios e aumentar o intervalo entre as viagens. E não haverá alterações na madrugada. E por último, filas para visto americano crescem diante de taxa extra para emissão. O aumento do custo aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, devendo passar de R$1.000 para R$2,5 mil, causa corrida para a emissão do documento. E essa fila de espera já chega a 90 dias. Na editoria internacional, temos uma seção do Jornal Globo sobre sonhos desfeitos. De janeiro para cá, foi só inferno, disse uma brasileira nos Estados Unidos. Sob anonimato, imigrante conta rotina de medo com as deportações. E, segundo ela, em entrevista, disse que estão pegando pessoas pela aparência. Bem cruéis. Ninguém sai de casa por medo.
No Correio Brasiliense, desta quarta, temos um assunto para a economia no alto da capa. O governo local vai pagar na próxima folha salarial a última etapa do reajuste acordado em 2023. Serão 6% de correção sobre os vencimentos para 83 mil funcionários ativos e 61 mil inativos. Já na manchete de hoje, Brasil prioriza negociação para retirada de sobretaxa. Reunidos em Brasília, representantes do governo e dos setores produtivos do país, principalmente do agronegócio e da indústria, abriram ontem a discussão sobre a estratégia para tentar reverter a taxação de 50% sobre a exportação dos produtos brasileiros, imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E mesmo com leis que permitem ao Brasil aplicar a reciprocidade de tarifas, a proposta brasileira vai priorizar a diplomacia, com a negociação para a retirada da sobretaxa antes do início do prazo de vigência, que será a partir do dia 1º de agosto. O chefe das negociações, o vice-presidente Geraldo Alckmin, mostrou otimismo em reverter a situação, mas não descarta solicitar a prorrogação do prazo caso não haja avanços nas negociações. E abre aspas. O mais importante é que o Brasil não pretende reagir de forma intempestiva. O que entendemos dessa reunião é que o país não vai se precipitar em adotar medidas de retaliação para que elas não sejam interpretadas apenas como uma disputa, disse o presidente da CNI, Ricardo Alban. E ontem o Trump, como nós podemos ver nessa imagem aqui à direita em destaque, voltou a justificar a taxação ao Brasil, dizendo que temos tarifas em vigor porque queremos tarifas e queremos que o dinheiro entre nos Estados Unidos, disse o presidente Donald Trump. Já o próximo destaque é para a política nacional, dizendo que a PGR pede 40 anos para Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República indica que o ex-presidente seria o líder e articulador da trama golpista que supostamente tentou impedir, em 2022, a posse de Lula. E o relatório que pede a condenação do ex-chefe do Executivo aponta 5 crimes, cujas penas somadas passam de 40 anos de prisão. Outras 7 pessoas constam do documento entregue ao Supremo Tribunal Federal. E lá nos Estados Unidos, Filho 03 critica a ação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E temos um destaque da fala de Trump fazendo menção a Bolsonaro. Ele disse que não é meu amigo, mas é um homem honesto. E ainda na capa do Correio Brasiliense, temos o próximo destaque falando sobre arte, emoção e vida. A cantora e atriz Letícia Sabatella e o pianista Paulo Braga se apresentaram ontem no Teatro Sara para uma plateia de convidados, funcionários e pacientes da rede de hospitais. E o show faz parte do programa Arte e Reabilitação. E abre aspas, é muito especial, eu sempre gosto de fazer show aqui no Sara, porque a gente vê aquilo que parecia impossível acontecer. Fecha aspas, disse a atriz Letícia, aplaudida após o repertório com canções de Cássia Eller, Elza Soares, Rita Lee, Marília Mendonça, Violeta Parra, Cesária Évora e Amy Winehouse. Falando agora sobre saúde, alertas para cuidados com a saúde mental. A cobertura dos centros de atenção psicossocial, no DF, está abaixo do exigido pelo Ministério da Saúde. Dificuldades de atendimento e de acesso às medicações são problemas listados por especialistas. E no caderno de versão em arte, CCBB recebe Matilde. A peça protagonizada pela atriz Malu Vale, idealizada por Paulo Gustavo, narra as agruras de uma mulher aposentada. Na editoria de esportes,
as últimas danças. Destaques de Flamengo, Palmeiras e Fluminense jogam a rodada em meio a negociações com europeus e iminente chance de saída. Também temos um destaque falando sobre fiscalização. CACs tem 41,6 mil armas na capital. O levantamento da Polícia Federal, que substituiu o Exército no monitoramento dos armamentos, mostra o arsenal em mãos de colecionadores, atiradores esportivos e também caçadores. E uma quadrilha no Distrito Federal aliciava mulheres para a prostituição. A operação da Polícia Federal identifica suspeitos de participar do esquema de recrutamento e agenciamento de pessoas, principalmente modelos, para fins de exploração sexual na Europa. E o próximo destaque: hidrômetros serão substituídos. De acordo com o presidente da CAESB, Luiz Antônio de Almeida Reis, até 2030 serão trocados 550 mil dos cerca de 700 mil equipamentos instalados no Distrito Federal. E na área da política, Janones xinga e tem mandato suspenso. Deputado do Avante, André Janones, de Minas Gerais, ficará 3 meses fora da Câmara por ofensas e comportamento agressivo contra Nicolas Ferreira, que é do Partido PL de Minas. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ética da Casa. Por último, também temos aqui o nosso destaque do Correio, dizendo que o acordo para o IOF fracassa. Supremo Tribunal Federal decide. Chamados pelo Supremo para conciliação acerca do aumento do imposto sobre operações financeiras, Planalto e Congresso fecharam a audiência sem um consenso. E a pedido da Advocacia Geral da União, que representa o governo, o ministro Alexandre de Moraes vai dar a palavra final sobre essa polêmica. Já o nosso destaque do jornal Cearense O Povo desta quarta-feira é na área da economia sobre o tarifaço de Trump. Ceará articula medidas para reduzir impacto das tarifas. Além de mapear efeitos, Eumano vai intermediar agendas de empresários cearenses e também estuda a possibilidade de compra de parte das mercadorias para reduzir as perdas. Na editoria de esportes, nós temos aqui 2 destaques. O primeiro é falando sobre o abraço de adeus. A torcida do Fortaleza lota o PC para se despedir do Vojvoda, que se emociona com demonstração de carinho. E o tricolor segue sem treinador após a demissão do argentino. Também temos um próximo assunto nesta mesma editoria, dizendo que, embalado na Série A, Ceará recebe o Corinthians no Castelão. E no caderno Vida e Arte, com presença do Ceará, maior evento de artesanato da América Latina é realizado lá em Pernambuco. E na área da economia, Ceará terá novos voos para Montevidéu e Foz do Iguaçu pela Gol. E por último, na área da política, temos um destaque para a ação no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro será preso? Entenda o que muda com as alegações finais da PGR. No alto da capa, agora no valor econômico desta quarta, temos aqui 3 destaques. O primeiro é sobre infraestrutura logística. Plano Nacional 2050 vai ouvir usuários pela primeira vez, de acordo com Paulo Rezende, da FDC. E sobre os Estados Unidos. Tarifas já mostram impacto nos preços e inflação de junho no país sobe 2,7% na comparação anual. E na área de investimentos, corrida por ações tech é a maior desde 2009. É nosso setor favorito, diz Marija, da State Street.
E sobre o tarifaço, que é destaque da capa do Valor Econômico. Setor produtivo defende negociações com os Estados Unidos e rechaça o uso de retaliação. Os empresários reuniram-se ontem com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir possíveis soluções. A USTR abriu investigação comercial contra o Brasil. O governo federal tentará abrir negociação com os Estados Unidos sobre a tarifa de 50% imposta na semana passada pelo presidente Donald Trump. E uma nova carta será encaminhada a Washington, conforme o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. E Alckmin também sinalizou que o Brasil poderá pedir prazo adicional para tratativas. Isso porque a tarifa deverá entrar em vigor em 1º de agosto, ou seja, em menos de 20 dias. E segundo ele, o foco é chegar ao acordo até 31 de julho. Porém, se for preciso, o Planalto irá trabalhar pela prorrogação. E ontem, representantes de diversos setores da indústria e do agronegócio reuniram-se com o vice-presidente em Brasília e pediram ao governo que negocie o adiamento da aplicação da tarifa. E também se manifestaram firmemente contra uma retaliação por parte do Brasil. A Confederação Nacional das Indústrias, CNI, pediu ao governo que tente adiar por ao menos 90 dias a aplicação da tarifa caso não haja acordo. E para o presidente da entidade, Ricardo Alban, o ideal é resolver a situação antes desse prazo. E ele destacou o seguinte: a imprevisibilidade não ajuda nada. Produtos perecíveis já estão com problemas, destacou. E Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer, disse que a tarifa de 50% poderá representar um abalo similar ao da pandemia. E na ocasião, a empresa teve uma queda de cerca de 30% na receita e redução de 20% no quadro de funcionários. E Ibiapaba Neto, da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, lembrou que a safra de laranja está apenas no começo e que cerca de 70% das importações dos Estados Unidos são de produto brasileiro. E na área da política nacional, sem acordo sobre o IOF, decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes. O governo e Congresso não chegaram a um acordo na audiência de conciliação convocada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, para solucionar o impasse em torno da elevação de alíquotas do imposto sobre operações financeiras. E com isso, caberá ao Moraes relatar de ações sobre o tema e tomar uma decisão. E também ontem o Congresso instalou a comissão mista da medida provisória, com alternativas ao aumento do IOF. E a presidência ficará com o senador Renan Calheiros, aliado do governo, e a relatoria com o deputado Carlos Zaratini. Também temos um próximo destaque falando que sanções à Rússia podem afetar o Brasil. Isso de acordo com a OTAN. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, fez um alerta de que países como Brasil, China e Índia podem ser duramente atingidos por sanções secundárias se continuarem a fazer negócios com a Rússia. E o Brasil é grande importador de diesel e fertilizantes russos. E Rutte fez comentários em meio a uma reunião com os senadores no Congresso dos Estados Unidos, um dia após o presidente americano Donald Trump anunciar novas armas para a Ucrânia e ameaçar com tarifas secundárias de 100% à Rússia e os compradores de suas exportações, caso não haja um acordo de paz em 50 dias. E abre aspas, por favor, faça uma ligação telefônica para Vladimir Putin e diga que ele precisa levar a sério as negociações de paz, pois, caso contrário, isso afetará o Brasil, a Índia
e a China de forma maciça, disse o secretário-geral. E o valor econômico também nos traz um destaque para a indústria automotiva. A Mercedes-Benz não exporta caminhões e ônibus do Brasil para os Estados Unidos, mas a Daimler, grupo do qual a empresa faz parte, tem grande presença nos Estados Unidos, com fábricas e exportações da Europa e do México. E por isso, as tarifas de Donald Trump são uma grande preocupação. Isso de acordo com o presidente global da Mercedes-Benz Trucks, a Kim Puck, a repórter Marli Olmos. Ele disse em entrevista que o que vemos em todo o mundo é a incerteza aumentando. Não é possível prever o que vai acontecer, porque hoje é assim, mas amanhã você tem outra situação. E isso, principalmente para o nosso negócio, não ajuda, porque dependemos muito do desenvolvimento econômico. E Raquel Maia escreve o seguinte texto para o Valor Econômico: o desenvolvimento de um país só é pleno quando caminha junto com o de outros. E ainda no Valor Econômico, NVIDIA vai retomar oferta de chips de IA para a China. A NVIDIA está de volta à China e uma reviravolta surpreendente. A fabricante americana afirmou que espera em breve poder vender seus chips de inteligência artificial, o H2.0, no país asiático. E de acordo com a empresa, o governo dos Estados Unidos garantiu que aprovará seus pedidos de licença para exportação. Em abril, Washington havia proibido que a NVIDIA vendesse chips H2.0 para a China. E é uma decisão que, segundo o CEO da companhia, Jensen Huang, apresentaria uma perda de receita de 10,5 bilhões no trimestre entre abril e junho. E com a flexibilização, as ações da NVIDIA subiram 4% na bolsa ontem, para 170,70 dólares, somando-se ao impulso que já havia levado a companhia a ser a primeira na história a alcançar valor de mercado superior a 4 trilhões de dólares na semana passada. E por último, Raízen vende por R$1 bilhão cana da usina Santa Elisa. A Raízen anunciou a venda da cana que abastecia a usina Santa Elisa de Sertãozinho, de São Paulo, e o desligamento da unidade por tempo indeterminado. A joint venture entre Cosan e Shell acertou a venda de 3,6 milhões de toneladas de cana. O negócio não inclui as terras, para 6 usinas, por R$1,045 bilhão, o que equivale a um múltiplo de 53 dólares por tonelada, que é abaixo do esperado inicialmente. E a transação envolveu cana própria e cessão de contratos de fornecimento. E os compradores são as usinas Alta Mogiana, Usina Bazan, Usina Batatais, São Martinho, Pitangueiras e Vira-Álcool. Um dos principais motivos para a venda foi a distância das plantações em relação a Santa Elisa. E em seu histórico de expansões nas décadas de 1970 e 1980, as lavouras começaram a ficar a distâncias muito acima do padrão recomendado no setor, de até 30 quilômetros da usina. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. E hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Nós daremos início agora aos nossos destaques pelo site do Jornal o Globo. Logo no topo, nós temos aqui o resultado da pesquisa Genial Quest. Após tarifa de Trump e pauta de taxação de super-ricos, Lula reverte tendência de queda na popularidade. Distância entre taxas de reprovação e aprovação caiu de 17 para 10 pontos em primeira melhora após sequência de reveses iniciada em julho de 2024.
E o texto nos informa que, após essa sequência de quedas, a popularidade do presidente Lula reagiu em meio ao embate com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a campanha de taxação de super ricos, impulsionada por sua base, mostra a pesquisa Genial Quest divulgada hoje, nesta quarta, dia 16. E a taxa de desaprovação do governo recuou numericamente de 57% para 53% em relação à medição anterior, no dia 4 de junho. E o percentual dos brasileiros que aprovam o governo passou de 40% para 43%. E essa é a primeira melhora na avaliação depois de uma sequência de reveses iniciada em julho do ano passado. E ainda sobre este mesmo assunto, 44% veem Lula mais certo em embate com Trump, contra 29% que pensam mesmo sobre o bolsonarismo. Na terça, o governo brasileiro sancionou a Lei da Reciprocidade, que autoriza a adoção de medidas equivalentes às impostas por outros países. E a resposta do governo federal, a tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, anunciada pelo presidente Donald Trump na semana passada, dividiu os brasileiros. Para 44% da população, o presidente Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo no embate contra o governo americano, enquanto 29% pensam mesmo sobre Jair Bolsonaro e os seus aliados. E é o que mostra a pesquisa Genial Quest divulgada nesta quarta. E na editoria internacional, temos um assunto na economia dizendo que Trump une empresários brasileiros e americanos em defesa de negociação para contornar tarifaço de 50%. Eles alertam que a imposição de sobretaxa como resposta a tensões políticas corre o risco de causar danos reais a uma das relações econômicas mais importantes dos Estados Unidos e estabelece um precedente preocupante. Na primeira reunião entre ministros, empresários e representantes da indústria e do agronegócio para mapear os impactos do tarifaço de 50% anunciado por Donald Trump a partir do dia 1º de agosto, o setor produtivo teve um ponto de consenso: a defesa da negociação. O empresariado defende que o governo esgote as possibilidades de diálogo com o governo americano antes de se cogitar qualquer hipótese de retaliação. Agora, neste carrossel no site do O Globo, temos aqui um assunto dizendo que Cristiano Ronaldo Júnior provoca a mal após influencer dizer que espanhol é melhor que seu pai. Ganhou nada, disse ele. E uma função oculta do WhatsApp ajuda a liberar espaço e deixar o celular mais leve. E na saúde, conheça os riscos da cirurgia mais realizada no mundo. E que cirurgia é essa? É a chamada blefaroplastia. Barbie, peão e mais. Loja de brinquedos mais antiga do mundo elege os 100 melhores passatempos da história. E veja como o visto americano muito mais caro vai afetar a ida aos Estados Unidos. Agora, do outro lado, temos aqui na seção Sonhos Desfeitos, produzido pelo jornal Globo, pegam as crianças em parques. Diz brasileira que vive, pela segunda vez, medo de separação da família nos Estados Unidos. Desde 2020, a Célia, que é um nome fictício, aguarda com marido e filhos a conclusão do pedido de asilo. E assim como no primeiro mandato de Trump, teme que todos sejam deportados. E no Rio de Janeiro, a redução da oferta de viagens nos ônibus do Rio. Tire dúvidas e veja a nova oferta de cada linha. Nova grade começa a valer a partir desta quarta, com mudanças determinadas
pela Prefeitura. E na área da saúde, o quanto o vape faz mal? Novos estudos mostram que pode ser mais nocivo do que se imagina. Trabalho que encontrou altos níveis de metais pesados em cigarros eletrônicos populares aumenta as preocupações sobre os produtos proibidos aqui no nosso país. Na política nacional, temos também que Lula deixará a lei que aumenta o número de deputados ser promulgada pelo Congresso, dizem auxiliares. E o presidente bate martelo ontem, que é o prazo limite para uma possível sanção presidencial. E PGR afirma ao Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro divulgou indevidamente conteúdo de inquérito sigiloso. Suposto vazamento irregular é investigado desde 2021, porém a apuração está parada no Supremo. E a Malu Gaspar escreve o seguinte texto: trama golpista. Gonê contraria Cid e pavimenta caminho para perda de posto e patente. Na editoria de economia, Pix, Rua 25 de Março e redes sociais. O que está na mira da investigação comercial que os Estados Unidos abriram contra o Brasil? E esse comércio popular do 25 de março, lá em São Paulo, é citado em investigação aberta pelos Estados Unidos. E diz o seguinte a matéria sobre este assunto. O documento que detalha a investigação comercial aberta pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil cita de Pix a mercado de etanol, passando por desmatamento ilegal a práticas de corrupção. Esses e outros itens serão alvo de apuração do escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, que abriu o processo e vai determinar se as práticas listadas são consideradas desleais. E a investigação é mais uma medida do cerco que Trump está montando contra o Brasil. O governo norte-americano também já anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% a partir de 1º de agosto sobre importações brasileiras. Temos também o que está na mira do escritório dos Estados Unidos. Temos o Pix. O escritório afirma que o Brasil parece adotar uma série de práticas desleais em relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando, a favorecer os serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. Também temos aqui na mira o comércio popular da 25 de março. Esse documento também cita a Rua 25 de Março, que é tradicional polo de comércio popular no centro de São Paulo, para criticar as supostas falhas na proteção e aplicação adequada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual. E para o escritório, a região da Rua 25 de Março permanece há décadas como um dos maiores mercados de produtos falsificados, apesar das operações de fiscalização realizadas no local. E eles acusam o Brasil de não conseguir enfrentar de forma eficaz a ampla importação, distribuição, venda e uso de produtos falsificados, consoles de videogame modificados, dispositivos de streaming ilícitos e outros dispositivos de violação. E para os Estados Unidos, a falsificação continua sendo generalizada porque operações de apreensão não são seguidas por punições ou sanções com efeito dissuasivo. Também temos aqui sobre a demora na concessão de patentes. Além de considerar frágil o embate à pirataria, os Estados Unidos criticam o tempo médio de tramitação de pedidos de patentes, especialmente para pedidos de patentes biofarmacêuticas. E o resultado dessa demora, de acordo com o país, é a redução efetiva do período de vigência das patentes. De acordo com esse documento, são quase 7 anos de análise em média. E no caso específico das patentes farmacêuticas, são 9,5 anos.
considerando o período de concessões entre 2020 e 2024, de acordo com esse documento. E, além disso, as redes sociais também são mira desse documento. O relatório cita que a Suprema Corte brasileira votou recentemente para tornar as empresas de redes sociais responsáveis por publicações ilegais feitas por seus usuários, mesmo na ausência de uma ordem judicial para remover esse conteúdo. E, no entanto, o conceito de publicações ilegais abrange uma ampla gama de discursos, incluindo discursos políticos. E esse regime pode levar à remoção preventiva de conteúdos e à imposição de restrições a uma ampla variedade de manifestações, além de aumentar significativamente o risco de prejuízos econômicos para empresas de redes sociais dos Estados Unidos. E, além disso, tribunais brasileiros emitiram ordens sigilosas instruindo empresas norte-americanas de redes sociais a censurar milhares de postagens e a desativar as contas de dezenas de críticos políticos, incluindo cidadãos dos Estados Unidos, e também por discursos legais realizados em solo norte-americano. Um outro ponto que está em destaque é também para o acesso ao mercado de etanol, sobre o desmatamento ilegal, que, de acordo com esse escritório, também cita relatórios que sugerem que o desmatamento ilegal ocorre em níveis significativos no país e aponta estimativas de que mais de um terço de toda a madeira da Amazônia seja de origem legal, seja por ter sido extraída ilegalmente de terras protegidas, seja por ter sido explorada sem as devidas licenças e autorizações. E, além disso, também temos para as tarifas preferenciais, que o Brasil concede à Índia e ao México um tratamento tarifário preferencial que não é estendido aos Estados Unidos, de acordo com esse documento. E esse tratamento preferencial abrange milhares de linhas tarifárias para o México e centenas para a Índia, com alíquotas entre 10% e 100%, inferiores à tarifa de nação mais favorecida do Brasil. E, além disso, também temos aqui para o combate à corrupção, que no relatório diz que há indícios de que os esforços do Brasil no combate à corrupção enfraqueceram consideravelmente em algumas áreas. E ainda também diz que há relatos indicando que promotores têm feito acordos opacos para conceder leniência a empresas envolvidas em corrupção. Também são apontados conflitos de interesse em decisões judiciais. Esse documento critica decisões de um ministro do Supremo Tribunal Federal que anulou as condenações, o que teria levado a críticas generalizadas. E ainda no site do jornal O Globo, temos aqui um assunto para a política nacional. Ao lado de Alckmin e Mota, Alcolumbre diz que Congresso e governo atuarão juntos em reação à agressão dos Estados Unidos com tarifaço. Vice-presidente e chefes do Senado e da Câmara se reuniram para debater medidas conjuntas. E um caso de uma tragédia que aconteceu lá em Goiás. Um grave acidente entre caminhão e 2 ônibus que transportavam alunos da UFPA na BR-153 deixa ao menos 5 mortos. Tanto o micro-ônibus quanto o ônibus estavam transportando os estudantes da universidade lá do Pará, que seguiam para um congresso da União Nacional dos Estudantes em Goiânia. Infelizmente, aconteceu que essa fatalidade. Traições, mentiras e crimes. Relembre 10 escândalos sexuais que abalaram a política pelo mundo. Já na seção História de Vida, A Nada Mole Vida de Marcelo Mimoso, cantor que tem timbre de Luiz Gonzaga e ganha a vida entre o palco e o volante de um táxi.
O artista carioca, filho do sanfoneiro paraibano Fidelis do acordeon, anima o São João com vozeirão e carisma, mas trava uma luta para sobreviver da arte. Quando penso em desistir, a música me pega pelo pé. Também temos aqui um próximo assunto, que também é da área da cultura. Após separação conturbada, 2 escritores lançam um livro sobre o casamento. Quem fica com a custódia da história? A Hannah Pittard foi traída por Andrew Weil, com direito à traição com sua melhor amiga. Agora, cada um deles escreveu sua versão da história. E na seção de economia, com cidadania italiana restrita, brasileiro corre para outros passaportes. E essa demanda vem movimentando negócios para além do passaporte italiano na cidadania 4U. E sobre a reforma administrativa, Pedro Paulo entrega à Mota relatório com avaliação em bônus para servidores. Texto do relator da matéria também cita concurso unificado municipal. E Anselmo Góes escreve o seguinte texto: Prefeitura do Rio vai conceder desconto de até 50% na regularização de imóveis. E o pedido deve ser feito até 30 de setembro e o pagamento deverá ser feito à vista. E na área da educação, o colégio particular líder do Enem no Rio tem rotina com 11 horas de estudo. Além de permanecerem das 7h30 às 18h30 no colégio, os estudantes do 3º ano retornam aos sábados para um aprofundamento. E na editoria internacional, nós temos aqui o seguinte caso, que uma família é encontrada morta após reclamar de cheiro forte em quarto de resort de luxo lá na Colômbia. E a polícia investiga suspeitas de intoxicação por gás ou uma substância química. E Merval Pereira escreve: o patriotismo e a canalice. Nada justifica uma intervenção de Trump. Chantagem barata na forma e cara nas consequências. Ainda mais sobre política, Bolsonaro se alinha ao Tarcísio no embate com Eduardo, mas diz que a situação está pacificada. Coloquei uma pedra em cima. O ex-presidente diz que Trump não pede muita coisa e Itamaraty é uma piada. Também temos aqui um assunto dizendo que NASA identifica a superterra a 154 anos-luz, com padrões de luzes intrigantes no espaço. Também temos o seguinte assunto, dizendo que a foto do avião do ouro carbonizado após pouso forçado na Ilha Grande. E essa aterrissagem na praia, em 1958, motivou lenda viva até hoje. A imagem integra a mostra que celebra o centenário do jornal o Globo na Casa Roberto Marinho. E na área da cultura, temos aqui um assunto dizendo que a residência fixa para os filhos e R$60 mil de pensão. Como foi o acordo do divórcio de Virgínia e Zé Felipe? Influencer e cantor oficializaram o divórcio na justiça na última terça e definiram os termos relacionados às 3 crianças do casal. Porém, a partilha de bens ainda será decidida. E na editoria internacional, um canadense pró-Trump é barrado de reentrar nos Estados Unidos após férias com a família fora do país. E meu futuro agora é incerto. O residente ilegal desde os 3 anos de idade foi impedido de cruzar a fronteira por antigas condenações. Caçado em Lisboa. Fundação Pró-Palestina denuncia sniper israelense por crimes de guerra em Gaza.
A ONG afirma ter localizado Dani Adônia na capital portuguesa e pede sua prisão com base na jurisdição universal. E de volta ao Fluminense, John Kennedy quase foi treinado por Renato Gaúcho em 2023. Cria de Xerém virou herói do título inédito da Libertadores, mas nunca conseguiu se firmar como titular. Agora, nos destaques sobre o Rio de Janeiro, nós temos aqui o primeiro assunto: menos ônibus e mais labuta. Passageiros sofrem com atrasos e condições de frota no Rio. Mais de 40 minutos de espera, bancos quebrados, sujeira e ar-condicionado inoperante fazem parte agora da rotina carioca. E o uso do Jaé e frota reduzida, mudanças nos ônibus cariocas se acumulam na rotina dos passageiros, insatisfeitos com a qualidade do serviço. Mudanças de rota e problemas com o ar-condicionado são os campeões em gerar multas para as empresas. Já na zona norte do Rio, Morro dos Macacos tem madrugada de tiroteio entre bandidos rivais. De acordo com a Polícia Militar, o confronto ocorreu numa região de mata no alto da comunidade. E o Morro dos Macacos está localizado em Vila Isabel. Mais uma vez sobre crime, operação contra roubos e receptação de cargas tem mais de 10 presos. E os agentes se encontram em cidades do norte fluminense e da região dos Lagos, lá no Rio. Também temos aqui um assunto na área de cultura e entretenimento. A Ana Paula Arósio completa 50 anos com vida em fazenda na Inglaterra, longe dos holofotes. A artista vive no exterior com o marido e se dedica à produção rural em Fortaleza. E ela, que é afastada da televisão há quase 15 anos, a Ana Paula Arósio completa 50 anos nesta quarta, dia 16, vivendo longe dos holofotes da fama. E recentemente ela chamou a atenção dos espectadores ao aparecer como convidada em um videocast do Fantástico na TV Globo. E a entrevista gerou burburinho entre internautas que relembraram sucessos marcantes de sua carreira, como Ilha do Furacão e Terra Nostra. E sobre a cantora Ludmilla, ela revela mudança de casa e diz que Cantor Belo será seu novo vizinho. Mora em frente. Já na editoria de saúde, um ano após deixar ranking, Brasil volta à lista dos países com mais crianças não vacinadas. Em 2023, o país tinha 103 mil crianças não vacinadas, um número que saltou para 229 mil no ano passado. E ainda falando sobre saúde, eu era esportista, nunca fumei, mas fui diagnosticado com câncer de pulmão aos 57 anos, conta um vendedor que trata a doença há 6 anos. E na Espanha, crise das ambulâncias em Ibiza. Drogas em casas noturnas sobrecarregam o sistema de saúde na Ilha das Festas, na Espanha. Chamadas relacionadas a drogas vindas de casas noturnas estão levando os serviços de ambulância de Ibiza ao colapso, dizem profissionais da saúde dessa região. Aí temos aqui dizendo que colágeno não basta. Conheça a nova estética que une diagnóstico, prevenção e regeneração. Em resposta aos procedimentos estéticos pronto para vestir, oferecidos por clínicas estéticas, os médicos eles reforçam a importância do diagnóstico e planejamento corretos, que são essenciais até para a prevenção do envelhecimento. E no esporte, bola de cristal. Flamengo é favorito para vencer o Santos na Vila Belmiro. E ainda falando sobre esportes, Roma acelera para contratar Richard Rios e faz nova oferta de 200 milhões de reais ao Palmeiras.
O meio-campista colombiano de 25 anos desperta interesse de vários clubes europeus após o seu destaque no Mundial de Clubes. E entre flertes e jogos históricos, Flamengo e Neymar se reencontram após 12 anos. Protagonista de um 5-4 memorável no Brasileirão de 2011, quando defendia o Santos, craque sempre alimentou a esperança da torcida do time carioca em defender o rubro-negro. E relembre também, a goleada do Del Valle foi a 8ª derrota do Vasco por 3 ou mais gols desde o ano passado. Agora, sobre negócios, nós temos aqui um assunto dizendo que a ameaça de Trump de taxar itens brasileiros em 50% já afeta exportadores de carnes a aviões. Frigoríficos suspendem abates de carne bovina para o mercado americano. Produtores de frutas temem crises sem precedentes e Embraer prevê impacto comparável ao da Covid. E o presidente dos Estados Unidos diz que tarifas sobre medicamentos e chips podem ser implementadas até o fim do mês. A expectativa é que elas sejam implementadas com as sobretaxas que entrarão em vigor em 1º de agosto sobre as importações de diversos países, incluindo também o nosso país. E no Valor Invest, Bitcoin CIA, contrariando apostas, altcoins comem poeira no primeiro semestre. E criada em 2019, agora falando sobre a tecnologia, a AIDA. Conheça o primeiro robô humanoide capaz de criar obras de arte originais. Criada no ano de 2019, a tecnologia conta com a aparência humana e tem algoritmos sofisticados. Na editoria internacional, a Suécia simplifica os trâmites para mudar legalmente de gênero. A nova lei elimina exigências antigas, reduz a idade mínima para 16 anos e promete acelerar processos médicos e legais para pessoas trans e não binárias. E sobre uma erupção, o vulcão entra em erupção pela 9ª vez na Islândia desde 2023. E ainda nesta mesma editoria, na região central da Austrália, crocodilos viram animais de estimação. Quando olhamos nos olhos deles, vemos 200 milhões de anos atrás. Também temos aqui sobre arma de guerra. Por que o sistema de mísseis Patriot é tão essencial à Ucrânia? Agora, na seção de variedades, temos aqui um estudo que mostra que plantas emitem sinais sonoros que afetam o comportamento animal. Uma pesquisa da Universidade de Tel Aviv mostra que mariposas evitam botar ovos em pés de tomate que emitem sons associados à desidratação. E ainda na editora internacional, temos mais um destaque dizendo que a polícia culpa pai por abuso infantil de filho de 3 anos de influenciadora morto em piscina dos Estados Unidos. E antes de darmos continuidade, agora no site do jornal Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Agora, dando continuidade ao site do Correio Brasiliense, nós temos aqui o primeiro destaque é para a pesquisa Genial Quest. Trump ajuda a melhorar a aprovação de Lula.
Conforme os dados da pesquisa, a desaprovação do governo Lula recuou de 57% para 53% entre maio e julho, e a aprovação subiu de 40% para 43% no mesmo período, principalmente fora da base de apoio do petista. E o Correio Brasiliense também nos traz aqui uma análise. Muito amigo, Tarcísio larga a mão de Bolsonaro. Horas após o pedido de condenação, o presidente dos Estados Unidos saiu em defesa de Bolsonaro e novamente associou o tarifaço de 50% ao julgamento do ex-presidente. E Lula também lamenta acidente que matou estudantes da Universidade Federal do Pará, lá em Goiás. Quatro ocupantes do ônibus, o motorista e mais 3 estudantes, morreram no local. E o motorista da carreta também não resistiu aos ferimentos. E em Santa Catarina, bebês recebem antídoto contra veneno de cobra no lugar de vacina em hospital. Os recém-nascidos estão estáveis e sob acompanhamento médico. O prefeito afirmou que pretende contratar uma auditoria para apurar esse caso que aconteceu lá em Santa Catarina. E na Colômbia, na editoria internacional, uma família é encontrada morta após reclamar de cheiro forte em hotel de luxo. A polícia aguarda os exames patológicos e toxicológicos de medicina legal para confirmar a causa da morte. E o destaque para pesquisa e inovação: reforma do INPE provoca protestos de servidores e entidades de pesquisa. Mudança em autarquia que trata de propriedade intelectual acumula queixas generalizadas. Fechamento de unidades locais é uma das principais queixas. Enquanto o presidente da autarquia defende modernização, especialista vê prós e contras. E na coluna Brasília, PEC dos precatórios aumenta a pressão sobre as contas públicas. Também temos um caso de investigação. A Polícia Civil do Distrito Federal prende suspeito de estuprar netas lá em Brasilândia. E o próximo assunto é para a qualidade de vida, dizendo que o medicamento impede avanços dos efeitos do AVC. E na saúde, agora, insônia, cientistas recomendam yoga, caminhada e tai chi para combater aí a insônia. E sobre a guerra no leste europeu, a Rússia desafia os Estados Unidos e rejeita o ultimato de Trump. E o clima, tempo seco e frio, predomina lá no Distrito Federal. E o IMET alerta para risco de queimadas na região também. E no Congresso temos um destaque que a nova PEC dos precatórios é aprovada a toque de caixa. Câmara dá sinal verde para a PEC que recria o calote nas dívidas judiciais, agora para estados e municípios. Proposta impõe limites de pagamentos, abre espaço na regra do arcabouço, além de armar uma bomba fiscal que chegaria a 1 trilhão até 2035. Nas Olimpíadas, temos dizendo que o comitê revela medalhas dos Jogos de Inverno de Milão Cortina 2026. Sobre o tarifaço de Trump, o governo tentará reverter a sobretaxa dos Estados Unidos antes de chegar a agosto. Em reuniões com empresários do setor industrial, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirma que o país buscará negociar com autoridades dos Estados Unidos antes de as novas tarifas entrarem em vigor em 1º de agosto. E para a trama golpista, já também na política nacional, veja os crimes e as penas que podem levar Bolsonaro a ficar mais de 40 anos preso. Enquadrado em 5 crimes, o PGR demonstra que a ex-presidente liderou e planejou um golpe ao executar movimentos como o descrédito das urnas eletrônicas, os ataques ao judiciário e o uso da máquina pública, que levassem à convulsão
social. Já no caderno de cidades, preso por estuprar a filha no Guará, é pai de suspeitos de matar João Miguel. No local do crime, a polícia encontrou um colchão e o laudo pericial confirmou a presença de material genético do homem no item. O próximo destaque é para a saúde mental no Correio Brasiliense. Atendimento em saúde mental na rede pública está longe do ideal. O indicador de cobertura de centros de atenção psicossocial, CAPS, por 100 mil habitantes é de 0,55, o segundo mais baixo do país. O adequado para essas unidades especializadas seria de pelo menos 0,70, segundo o Ministério da Saúde. E a Polícia Militar captura carretas com mais de 1 milhão em produtos. A operação ocorreu na Distrito Federal 100. Itens de diversas classificações foram encontrados pelos agentes policiais. Nós temos também aqui um destaque no site sobre segurança, informando que um levantamento atualizado mostra que o Distrito Federal tem 41 mil armas nas mãos de CACs. Os dados foram divulgados na terça, ontem, dia 15, pela Polícia Federal, que assumiu a fiscalização dos CACs em 1º de julho deste ano. E sobre a exploração sexual, tráfico internacional de mulheres. A PF investiga esquema que fez vítimas no Distrito Federal. A investigação identificou a participação de pessoas do Distrito Federal no recrutamento e agenciamento de mulheres em um esquema de tráfico internacional para fins de exploração sexual lá na Europa. Também temos um assunto sobre o meio ambiente, sobre o desastre em Padre Bernardo. Remoção do lixo começa na próxima segunda-feira, dia 21 de julho. O material será inicialmente levado para uma área provisória, mas segura dentro do próprio aterro. O ICMBio ainda vai definir o destino final deste lixo. E a via construída para retirar o lixo é de aproximadamente 5 quilômetros. Na política, sobre o Conselho de Ética, Janones tem mandato suspenso por 3 meses após briga com Nicolas Ferreira. O deputado ainda pode recorrer à decisão em plenário e, após o prazo da suspensão, o Conselho de Ética votará o mérito da questão motivado por supostas agressões ao deputado Nicolas Ferreira na sessão plenária do dia 9 de julho. E Nicolas protocola pedido de impeachment contra Lula. E para as medidas fiscais, audiência sobre IOF termina sem acordo entre governo e legislativo. Também na política, temos que Bolsonaro diz não pensar em sair do Brasil para evitar prisão. Ele voltou a afirmar que solto ou preso é um problema e que não querem prendê-lo, mas eliminá-lo. E para o efeito Trump, Malafaia diz que Mourão está equivocado sobre Trump. E o pastor Silas Malafaia disse que não é uma questão exclusivamente interna. E o religioso reage às declarações do senador que criticou a intervenção de Trump em assuntos brasileiros. E mais uma vez, sobre o tarifaço, os empresários do agro participam de reunião com Alckmin e ministros. Para o orçamento, a comissão aprova PEC precatórios com impacto de até 800 bilhões de reais. E o tarifaço de Trump, o governo tentará reverter sobre a taxa dos Estados Unidos antes do mês de agosto. Na Editoria Brasil, nós temos aqui uma notícia dizendo que a âncora da CNN chama Bolsonaro de Bozo no ao vivo. Isso aconteceu durante a live CNN de ontem, terça-feira, e usou o apelido pejorativo ao citar o ex-presidente. E sobre a Operação Reversos.
Interlocutora de facção, a dama do crime, é presa em Belo Horizonte. Mulher interlocutora do Comando Vermelho e era casada com cabeça de uma facção criminosa. E ainda falando sobre a Operação Torniquete, grupo de roubos e receptação de cargas é alvo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, além de envolvimento em assaltos, os suspeitos têm ligação com o tráfico de drogas e também homicídios. E em religião, gay e católico praticante. Como fiéis LGBT conciliam a fé com a orientação sexual. Como nós vimos anteriormente, nos outros destaques, o governo Trump abre investigação comercial sobre o Brasil. Na Venezuela, ONG denuncia crimes contra a humanidade. E para a guerra em Gaza, porque Lula planeja aderir à ação que acusa Israel de genocídio em Gaza. E sobre o incêndio superiate de político argentino que pegou fogo na França. E em ciência e saúde, cientistas descobrem galáxias fantasmas que orbitam Via Láctea. E na exploração espacial, os asteroides invisíveis de Vênus ameaçam a Terra. E para a saúde mental, ficar longe das redes sociais por uma semana melhora a autoestima. E por último, na geologia, a inversão do campo magnético da Terra, ocorrida há 41 mil anos. Já no site de notícias do Folha de São Paulo desta quarta-feira, nós temos aqui nosso primeiro destaque, que é para o Congresso Nacional, que diz que Mota e Alcolumbre falam em soberania, apoiam Lula e isolam ainda mais Bolsonaro. Presidentes da Câmara e Senado ignoram o pedido bolsonarista por anistia e colocam o legislativo à disposição do governo federal. Apocalipse nos trópicos mostra impacto desolador da religião no poder. O documentário de Petra Costa relaciona a ascensão evangélica às turbulências políticas do Brasil. E o próximo assunto também para o Congresso Nacional é dizendo que Mota contratou 5 parentes de funcionárias fantasmas em seu gabinete. E, por outro lado, o presidente da Câmara silencia sobre emprego de familiares de seus assessores no Congresso. E para o resultado da pesquisa Quest, confira 10 pontos relevantes da pesquisa sobre Lula, tarifaço e economia. Já no painel Folha, Estado de São Paulo é condenado a pagar R$350 mil por vigiar grupo que fazia tour sobre cultura negra. Durante a gestão Dória, policiais seguiram e filmaram passeios sobre lugares e personagens negros lá na capital. E ainda, outro resultado também, eleitores de direita que desaprovam o tarifaço de Trump superam os que aprovam, de acordo com a pesquisa DataQuest. Para 52%, o presidente americano está errado, ante 40% que apoiam a decisão. E a avaliação de Lula tem oscilação favorável, agora com 40% de negativo e 28% de positivo. E também temos aqui mais um dado dizendo que 72% vê em erro de Trump ao impor tarifaço por Bolsonaro. Para a maioria, Lula acerta em reação. Ao responderem qual lado está fazendo o que é mais certo, 44% mencionam o presidente e o PT, enquanto 29% escolhem ex e seus aliados. E o prefeito, irmão de senador de Minas Gerais, recomenda suplemento considerado irregular pela Anvisa. E essa publicação foi retirada do ar. E a empresa diz que a documentação do produto será apresentada e está corrigindo os materiais. Já no site do Jornal Estado de São Paulo, temos mais uma vez aqui um destaque para a avaliação do petista. Fôlego na popularidade após tarifas de Trump e erro de Lula nos BRICS. A pesquisa Quest em 5 pontos.
Levantamento mostra que, pela primeira vez em um ano, houve uma redução na diferença percentual dos que rejeitam o atual governo. A maioria dos brasileiros não aprovam ataques de Trump ao sistema judiciário. E Lula ganha fôlego e tem leve melhora na aprovação após confronto com Trump por tarifaço, diz Quest. Estados Unidos usam investigação caso lei econômica não sirva para taxar o Brasil, diz o diretor da Eurásia. Trump ordena e governo dos Estados Unidos abre investigação sobre práticas comerciais injustas aqui do país. E dólar sobe com investigação dos Estados Unidos contra o Brasil e impasse do IOF. E nos bastidores do poder, Vera Rosa escreve o seguinte texto: Operação Tabajara, protagonizada por Tarcísio e Eduardo, deixa o Centrão à beira de ataque. Briga envolve tarifaço e anistia, mas o que está mesmo em jogo nesse duelo é qual direita vai sobreviver às eleições de 2026, de acordo com a colunista Vera Rosa. Já nos textos de opinião do Estado de São Paulo, que também está em destaque na capa desta quarta, primeiro diz o seguinte: o teorema de Tarcísio. Quem se entrega a Bolsonaro não ganha dele nada além de desprezo, mas Tarcísio tem alternativa. E o segundo texto é a pífia reforma administrativa. Debates indicam que supersalários, estabilidade, vacas sagradas do setor público vão continuar. E por último, Putin agradece. O Kremlin despreza prazo de 50 dias dados por Trump e deve intensificar a guerra na Ucrânia. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui a primeira matéria, dizendo que o Supremo Tribunal Federal ouve novo grupo de testemunhas dos núcleos 2 e 4 da ação que apura tentativa de golpe de Estado, e os depoimentos são realizados por videoconferência e continuam hoje, nesta quarta, dia 16. E um destaque da Rádio Justiça: pais são condenados por superexposição do filho em redes sociais. E um outro assunto também em destaque: a empresa é condenada a parar de fazer ligações oferecendo empréstimos. E a audiência sobre o IOF termina sem acordo e partes pedem que o Supremo decida a controvérsia. Tentativa de conciliação foi conduzida na tarde de ontem, terça-feira, pelo relator da matéria, que é o ministro Alexandre de Moraes. E também agora na Agência Brasil temos aqui o seminário sobre 35 anos do ECA termina nesta quinta e o evento será transmitido de forma online. Também temos aqui no início, na área da saúde, pesquisa de vacina contra Zika avança em testes com camundongos. O imunizante foi eficiente na prevenção de sintomas e lesões. E aconteceu na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Na educação, a pós-graduação ainda é concentrada na população branca, isso de acordo com o estudo. E no internacional, Alckmin diz que o governo tentará acordo antes do prazo do tarifaço. Trump anunciou aumento de taxas de importação a partir de 1º de agosto. E por último, Brasil volta a repudiar a intromissão dos Estados Unidos em assuntos do Judiciário. Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou texto em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Já quero agradecer a você pela sua audiência até aqui e fica mais uma vez o convite para que continue acompanhando a programação da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.